à parte 2 da aula prática 8. Ok? Está aqui a página da aula prática 8 e estão, como podem ver aqui no sumário, esta zona inicial ao sumário, o objetivo hoje é resolver os exercícios de 40 a 43. Pronto, parecem muitos, mas muitos deles são muito pequeninos. E isto tem a ver com, curiosamente, olha, com matéria, esta parte inicial, que está aqui a cor de laranja, escopo estático e escopo dinâmico, isto foi falado na Teórica 10, para aí há 3 semanas, só agora é que temos a oportunidade de falar disto na aula prática, mas também se fala que há aqui um exercício sobre polimorfismo em C. Pronto, isto é um tema mais recente. Foi para aí na semana passada. Pronto, e vamos pensar no exercício 40. E claro, eu vou aproveitar para relembrar alguma das coisas que foram ditas na aula teórica 10 também. Mas olha, e o melhor é abordar isto com calma, devagarinho, sem querer dar as definições todas ao mesmo tempo. Portanto, olha, no exercício 40, o que acontece é o seguinte, dão-nos este programa em C, aliás, vou copiá-lo já para ali, porque, por acaso, este não preciso de copiar. O que eu preciso de copiar vai ser aquele. Pronto. Eu vou usar esta janela para escrever as respostas. Portanto, problema 40. A linha A. Qual é a resposta? Pronto, vamos lá ver. Está aqui um programa em C e o que se pergunta é qual o output deste programa. Pronto, para já não vou filosofar muito. Daqui a bocado já vou filosofar. Pronto. Em C. E a melhor maneira para não nos perdermos aqui no meio deste código, o melhor é eu tomar aqui nota do valor corrente de cada variável. E sabem, este programa tem 2 variáveis chamadas A. Tem o A global e tem o A da função f. E tem também um B global. Isto é uma invenção minha agora, arranjar esta notação. Mas acho que nos vai ajudar. E temos o B da função f. Há 2 A's e 2 B's. Pronto. Já agora, um programa em C, quando começa, isto é um pormenor que não é preciso saber de cor, mas as variáveis globais são todas inicializadas a 0. Pronto. Já as variáveis locais não são inicializadas automaticamente. O lixo que lá estiver permanece. Em todo o caso, ok, eu já vos peço ajuda. O programa arranca e que reparem o que é que o programa começa por fazer. Mete o valor 5 na variável global A, tomemos aqui nota disso, e põe o valor 6 na variável global B. Portanto, estou a registrar isto aqui. Pronto. A seguir, o que é que o programa faz? Portanto, nós queremos saber o que o programa escreve neste print. Já lá vamos. Agora chama a função f com o argumento 7. Portanto, vamos passar para dentro da função f. Estamos agora a imaginar a execução da função f. E estamos a ver o parâmetro b da função f recebe o valor 7. Vou tomar aqui nota disso. 7. E logo a seguir, a variável local a recebe o valor de b, que é 7. Portanto, para começar, temos isto. Agora talvez alinhar assim. Isto é o estado corrente das variáveis do programa. E o que é que segue? Bem, é chamada a função P. E vamos então para a função P. E agora a função P é que é realmente interessante. Porque reparem, tem aqui uma atribuição que envolve 2 variáveis e nenhuma das variáveis é local. Sabem, quando uma variável é local, o acesso a ela não tem nada que saber. É o que acontece, por exemplo, aqui, este B. Estamos a aceder a um B que é local. Portanto, é aquele. Mas aqui estamos a aceder a um B que não está definido localmente. E surge a dúvida. Qual dos 2 Bs do programa está a ser referido aqui? E a mesma pergunta se pode colocar relativamente ao A. Algum de vocês me pode dizer, sabe-me dizer, qual o valor deste B? Este B vale 6 ou vale 7? O que é que acham? A regra é a mesma do Java, a regra que é usada em C, para resolver os nomes. Portanto, e também é a mesma do OCaml. Portanto, a dúvida é se este B representa... É que pode haver argumentos nos 2 sentidos.
podemos dizer que isto B é a variável global B, que está ali. Mas também pode haver argumentos em defesa da ideia de que este B será o argumento. Porque, reparem, o P está a ser chamado aqui dentro. E no sítio em que o P é chamado, há um B existente. Será que este B diz respeito ao B interior do F? Ok. Alguém tem a resposta para isto ou não? Querem que eu diga? Ninguém quer arriscar. Qual é o valor de B? É 7 ou é 6? Quando o P é executado. Pareceu-me que havia alguém a querer dizer, mas o som não chegou cá. A pessoa está a dizer que não sabia. Não sabia. Ok, pronto, mas olha, é a regra do Java. É assim, quando temos o nome a ser usado e o nome não é definido localmente, nós temos que ir à procura da definição. E onde é que nós vamos à procura? É à volta e para trás. É assim também em Java. Portanto, este B diz respeito ao B global. É assim em C. Pronto. E o mesmo para o A. Portanto, o que está a acontecer é que esta atribuição está a envolver as duas variáveis globais. O B global está a ser copiado para o A global. E ficam os dois a valer 6. Espero que concordem. Pronto. Portanto, e agora a função P termina, vamos fazer o print, e este print está a imprimir o A e B, que são os globais. Aqui não há dúvida. Aliás, neste momento, o A e B do F já não existem, porque o F retornou e o F terminou. Agora reparei que estava com o microfone um bocado afastado. Ninguém me disse. Eu não sei se a minha voz estava a chegar bem ou não. Mas pronto. Espero que o som tenha chegado bem. Ok. E agora devem poder dizer a resposta. Então o que é que o programa escreve, neste caso? Na linha A. Aquilo que o programa escreve no ecrã é... Quem é que vai dizer? Há duas hipóteses, não é? Ou é 6,6 ou é 7,7. Mas não, essa hipótese não se coloca. Ele está a imprimir o A e B globais. O 7,7 não se coloca. E, portanto, é 6,6. Pronto, é isto que o programa escreve, na mesma linha. Pronto. A linha B. Agora é que está a chegar à altura de filosofar um bocadinho. É assim, pronto. Uma coisa que foi falada na teórica 10, muito importante, foi, um dos temas foi regras de resolução de nomes não locais, que é o que está aqui a acontecer. Porque a regra que é usada atualmente chama-se escopo estático, tem este nome um pouco complexo, mas é este o nome que devemos usar. Vem do inglês static scoping, e é assim que é traduzido nos livros todos em português. Portanto, escopo estático. E a regra do escopo estático, no fundo, é aquela regra que todos nós usamos em C, em Java, em OCaml, por exemplo. Eu, para saber que A é este, vou então à procura da definição à volta. E qual é a tarefa que eu estou aqui a realizar? Esta tarefa tem um nome. Chama-se resolução de nomes. Eu estou a resolver um nome. Isto é, eu tenho aqui um nome que eu quero saber qual é a entidade que ele diz respeito. Se é aquele lá ou aquele. E, portanto, ao decidir qual é a entidade, eu digo que resolvi o nome. Portanto, e a regra de escopo estático é aquela que já foi dita. É uma regra de resolução de nomes não locais, que é a regra que é usada atualmente na generalidade das linguagens de programação. Pronto. Há sempre uma exceção. Eu posso criar, até se quiser, uma variável, uma linguagem esquisita só porque sim, mas o normal, e já irei dizer daqui a pouco até porquê, repetir o que disse na teórica. Ok, mas agora vamos fazer a linha B, em que agora se pede para assumir que o C usa escopo dinâmico, o que é mentira. E vamos ver a diferença. Ok, o início da execução é como há bocado. Portanto, as variáveis globais recebem o valor 5 e 6, chama-se a função f com 7, isto acontece tudo na mesma, chama-se a função p e estamos novamente dentro da função p. E agora é que vai haver uma diferença, porque até agora o acesso era só a entidades locais, e quando uma entidade é local não há diferença entre as duas regras. Mas agora estamos com escopo dinâmico. E como é que se resolve um nome com escopo dinâmico? É assim,
Para eu saber que A é este e que B é este, eu vou à procura do A e do B, onde, neste caso, é no sítio onde o P foi chamado. Isto é, dentro do F. Eu sei que é bizarro para quem não está habituado. Mas realmente o que está aqui a acontecer é que o A e o B que estão aqui referidos são o A e o B interiores ao F. É o que está aqui a acontecer. E, portanto, a atribuição o que é que está a fazer? Olha, está a copiar o valor 7, porque o valor de B está aqui, cor de laranja, é 7, para uma variável que já tem o valor 7. Portanto, ficou na mesma. Pronto. A grande diferença é que este 5 não passou a 6. Pronto, o programa continua a correr e finalmente chegou à altura de escrever os resultados finais e pronto. Ele descreve o valor corrente de A e de B, que não mudaram. E, portanto, estão a ver, o resultado é aquele, escrito no ecrã. Está aqui a solução do problema 40. Isto é uma pergunta de um exame antigo, muito antigo, para aí dá mais de 10 anos, e dá-nos jeito aqui. É uma pergunta em que o resultado do programa muda, o mesmo código que estão a ver pode ter duas interpretações, consoante a regra de resolução de nomes usada. No fundo, estamos a falar aqui em duas linguagens diferentes. É o C normal e um C de fantasia, que tem uma regra diferente daquela que é realmente usada. Agora, é importante falarmos, temos o escopo dinâmico para falar, porque o que nos interessa atualmente é o escopo estático. Pronto. Mas é bom ter uma outra que não é usada para contrastar. Para se falar de uma coisa é sempre bom ter outra para comparar. E eu ainda posso dizer outra coisa. Porque é que o escopo dinâmico, que por acaso, no início da história das linguagens, apareceu no início, eu ainda me lembro, a primeira versão do Lisp usava escopo dinâmico, por exemplo, 1959, para aí. E depois, rapidamente, passou tudo para escopo estático. Porquê? Por causa do seguinte, reparem bem, com escopo dinâmico, reparem como isto não deixa de ser prático. Se eu perguntar que A é este e que B é este, a resposta certa numa linguagem com escopo dinâmico, a resposta é não sabemos. Não se pode saber, tudo depende do sítio em que o P é chamado. Se o P for chamado aqui, pronto, o A será este, aqui. Mas se o P fosse chamado no main, já era outro. E se fosse chamado noutra função, já podia ser outro. Portanto, isto é pouco prático para quem está a programar. Nós não sabemos exatamente que variável é esta. Estão a ver? Temos que estar a programar isto sem saber que A e que B são estes, em geral. Aqui, pronto, temos que ver para cada caso, mas temos que também descrever aqui código que dê para todos os sítios em que isto é chamado. Pronto, é assim um pouco estranho. A regra de escopo estático tem a vantagem de, se eu perguntar que é este, a resposta é clara, é aquele. Pronto, e estou a ver. E, portanto, nós olhamos para o programa e o programa fica mais sob o nosso controle. A regra de escopo estático é uma regra que se impõe, porque ajuda a fazer... os programas ficam mais fáceis de perceber e de escrever e de manipular. Porque os nomes referem coisas claramente identificadas. Com o escopo dinâmico, não. Depende do sítio da chamada. E pronto. E é isto. Vejam lá se tem alguma pergunta mais sobre isto. Eu acabei por... não houve assim muito diálogo, mas nas aulas presenciais houve mais. E houve até perguntas. Mas algumas das perguntas que foram feitas eu já dei a resposta agora. Sim. Deixa-me ver se há aqui alguma coisa importante que tenha sido perguntada. Não, está ok. Então podemos passar ao 41. Já agora, o 41 e o 42 são realmente pequeninas as perguntas que me estão a ver. E envolve aqui vocabulário que também apareceu na aula prática 10. Ambiente e âmbito. Este vocabulário surge no contexto de linguagens com escopo estático. Portanto, faz sentido em linguagens como C ou como Java, etc. E a pergunta que se faz no exercício 41 é: qual é o ambiente no programa atrás, no ponto indicado pelo comentário aqui? Portanto, onde é que está a palavra aqui? Aparece aqui. Eu quero saber onde é o ambiente neste ponto. O que é o ambiente? Olha, ok, o nome técnico disto é... o ambiente naquele ponto é o conjunto de todas as ligações que estão visíveis naquele ponto.
a palavra ligação tem um sentido um bocadinho técnico. Às vezes até apetece usar uma outra palavra que é assim mais intuitiva, que é uma entidade. Mas sabem, tecnicamente uma variável é uma ligação, porque é o nome técnico. Liga, estabelece uma relação entre um nome, uma variável tem um nome, e uma posição de memória, onde os valores da variável vão ser guardadas. Portanto, uma variável é uma ligação, uma constante também é uma ligação. Estabelece, neste caso, uma relação entre um nome e um valor fixo. Por exemplo, a constante π. Pronto. Mas eu também posso chamar à variável e à constante, dizer que são entidades. Pronto. São coisas, pronto, que têm nome e que eu manipulo. Mas então, queremos saber um ambiente aqui, isto é, queremos saber integralmente tudo o que está visível neste ponto, no fundo. O ambiente é o conjunto de ligações que estão visíveis neste ponto, que podem ser usadas. Pronto, vou aqui preparar a resposta para isto, 41. E aqui vai. Ok, olha, algumas das ligações que fazem parte da resposta, eu vou já oferecer de borla. Não vou perguntar, porque esta ninguém se lembra. É assim, olha, algumas das ligações que podem ser usadas aqui são todas as ligações pré-definidas da linguagem C. O C tem uma série de nomes pré-definidos. Por exemplo, operação mais, o menor, o AND. Enfim, há muitas coisas que estão pré-definidas na linguagem. Pronto, e que são ligações. Por exemplo, o mais está ligado à operação de soma. Pronto, tem um nome e tem uma função. Portanto, olha, eu vou escrever aqui como primeiro item, vou escrever as pré-definições da linguagem C. Isto ficou mal escrito. Pré-definições da linguagem C. Portanto, isto é parte do ambiente. E agora, eu queria que identificássemos o resto do ambiente neste ponto. Este ponto é porque eu decidi, podia ter escolhido outro ponto. Pronto. E vamos olhar para o programa linha a linha. Estou a ver se cada linha contribui com mais coisas para o ambiente aqui. Pronto. Ok, o que é que acham? Esta linha do include está a contribuir com ligações, com definições para serem usadas aqui? Pergunto eu. Alguém quer arriscar a resposta? Sim ou não? E se sim, dê-me o exemplo de um nome que esteja a ser disponibilizado e que pode ser chamado aqui. Alguém quer arriscar? Pronto, também não faz mal. Deixa-me ver o chat. Eu estou com o chat escondido, ok. Pronto, vou dar um exemplo. Ok, este include traz para o programa todas as definições das operações definidas neste módulo e constantes, etc. E, portanto, este include vai acrescentar as definições do stdio. Pronto. Por exemplo, está a tornar disponível o printf, o scanf, a constante null e outras coisas. Há imensas coisas que estão definidas no módulo. Se eu não fizer este include, o printf não fica disponível. Se eu chamar o printf, o C diz que não o conhece. O printf não faz parte da linguagem, faz parte da biblioteca. E se eu não incluir a biblioteca, nada feito. Pronto. E agora é que eu gostava mesmo que participassem. Por exemplo, este eu disse que era linha a linha. Será que este A, esta definição que está aqui, esta ligação, o nome técnico é ligação, está disponível para ser usada aqui? O que é que acham? Alguém quer arriscar? Diga. Sim, sim. Sim, você diz que sim. Foi a resposta nas aulas presenciais, mas a resposta certa é não. Mas responder sim é interessante porque torna isto mais animado. Pronto. Acreditem, todas as aulas disseram que sim. Agora, sabendo que não, por que razão é que não? Por que razão é que se eu tentar aceder ao A neste ponto cor de laranja, não consigo? Porque também existe um A localmente. Pronto. Chamando a atenção, isto é matreira, esta pergunta que eu fiz.
E, portanto, este A é que está completamente inacessível aqui dentro. Se eu escrever aqui A, o nome é resolvido localmente. Ele vai ao A local e não tenho maneira de aceder àquele A. Se fosse C++, até tinha, sabem? Olha, em C++... há aqui uma operação que é assim, pronto, isto permite aceder às coisas globais, se estiverem tapadas, mas não interessa, pronto. E portanto, olha, eu não vou pôr o A na lista. E o B? O que é que dizem do B? O B é a mesma coisa, não é? Também está tapado pelo parâmetro B, aqui. Pronto. Agora, vamos tentar. O P. Será que o P está disponível para ser chamado aqui? Será que eu posso chamar o P a partir daqui? A resposta é, pronto, se não tiverem a responder é que se calhar é óbvio demais. Porque eu até o estou a chamar aqui, estão a ver? Se eu estou a chamar é porque se calhar posso. Sim, o P vou pôr aqui na lista das coisas que estão disponíveis neste ambiente. Mais, o F. Será que o F pode ser chamado a partir deste ponto? O que é que dizem? Eu gostava que alguém arriscasse o F. Eu posso chamar o F recursivamente. Epá, ninguém me proíbe, não é? Sim, pode-se chamar o F recursivamente. Olha, se isto fosse só Campbell, para fazer a chamada do F recursivamente, tinha que mesmo pôr aqui a palavra rec. Sabem? Era um let rec, senão não dava. Mas em C é tudo recursivo automaticamente. É como se tudo tivesse rec atrás. Portanto, então sim, o F está disponível. Vou pôr assim os parênteses só para lembrar que é uma função. Mais, portanto, há mais coisas que estejam disponíveis aqui, no aqui. Agora é o B. Este B está disponível ou não? Está, é local, pronto. Vou escrever assim, é o B do F. E a variável lá local também. Pronto, do F. E o que é que resta? Blá, blá, o main. Será que o main pertence ao ambiente aqui? Por outras palavras, será que o main está visível aqui? A resposta é não. Porque em C só se pode fazer chamadas para trás. Eu posso fazer chamadas também para a frente, mas nesse caso teria de repetir o cabeçalho do main aqui atrás. Teria que o pré-anunciar, digamos, para depois. Portanto, o main não faz parte da lista e temos aqui a resposta. Este 41 era uma pergunta do mesmo exame, em que aparecia o 40. Era a pergunta 40, 41, 42. Eram tudo várias alíneas. Eu aqui é que separei as coisas. Vejam lá se tem alguma pergunta sobre isto. Portanto, isto é a palavra ambiente, convém mesmo conhecê-la, porque é uma palavra importante para os informáticos e para quem lida com linguagens de programação, mas o ambiente não é nada dramático, no fundo com uma linguagem mesmo muito informal, é o conjunto de todas as coisas que estão visíveis a partir daqui. Pronto. Essas coisas, claro, têm um nome e representam alguma coisa. Podem ser constantes, variáveis, funções, até tipos. Tudo bem. Mas está respondido. Este também é um conceito muito importante dos compiladores. Repare, o compilador que está a processar este código e está a detectar erros, acessos indevidos, etc. O compilador tem que saber em cada momento, em cada linha da compilação, qual é o ambiente corrente. Por exemplo, se houvesse aqui uma chamada do main, ele daria erro, dizia identificador desconhecido, algo do género, porque neste ponto o main ainda não é conhecido. Pronto. E, portanto, é um conceito também importante, muito falado quando se fala em compiladores e interpretadores. Agora, 42. Ainda vamos manter-nos dentro mais ou menos deste tema, das ligações. Ok. Outro conceito, o âmbito. Este conceito, tecnicamente, diz que é dual daquele. É uma coisa, os dois complementam-se de alguma maneira. Eu vou dizer, ok, pergunta-se o âmbito da variável global B. Pronto. Variável global B, que está ela. Bem, o que é o âmbito? Olha, é a zona do código onde o B está definido, onde o B está disponível para ser usado. Vejam esta minha primeira tentativa de resposta. Eu vou tentar dizer assim, é assim. Este B pode ser usado do ponto da definição em diante. Acham que isto é o âmbito do B? É uma primeira tentativa. Pode ser que esteja certa ou errada. Acham que o B está disponível em todo o código que está à cor de laranja? E, portanto, se for, este é o âmbito.
Estou a suspeitar que alguém vai dizer qualquer coisa. Não, eu acho que não. Porquê? Por Porque, causa por exemplo, do no F, o BR definido. É assim, os âmbitos, por vezes, não é muitas vezes, mas por vezes têm buracos. E, portanto, o âmbito do B é o código que está à cor de laranja, exceto o interior da função F. Porquê? Porque dentro do F o B está inacessível, não é? Portanto, estou a ver, o B está visível em toda a zona cor de laranja, exceto no interior do F. Pronto. Portanto, há bocado aqui, na pergunta anterior, queríamos saber o ambiente neste ponto. Era todos os nomes visíveis aqui. Agora, no âmbito, estamos a pensar num identificador concreto. Ou melhor, não é num identificador, é numa definição concreta. Por exemplo, o âmbito deste B, então, vou escrever aqui, é o programa quase todo, desde a definição do B em diante, exceto o interior da função F. Pronto, a resposta seria assim. Num teste, por exemplo, não havia maneira mais abreviada de dizer isto. Estão-me a dizer para gravar, mas não preciso gravar isto. Depois é para apagar. A não ser que o enunciado dissesse que era para pintar. Pronto, então pintava-se isto assim de cor de laranja e este bocadinho também. Pronto. Mas é preciso cuidado com esta história dos ambientes. Por exemplo, o ambiente deste A também é parecido. É a zona do código a seguir ao A. Portanto, isto é um ambiente. E agora vai excluir o interior do F, mas não é todo. Ele exclui o interior do F a partir da definição do A. Mas, em rigor, na linha anterior, a linha antes, pronto, ainda estamos dentro do F. O âmbito do A global ainda aparece antes da definição daquele A. Pronto. Mas está feito isto. Isto são tópicos importantes e, sabe, isto é importante porque, por exemplo, olha, a partir do estudo dos âmbitos, nós ficamos a perceber bastante de uma linguagem de programação, que pode não ser o C. Estamos aqui a usar o C por acaso. Olha, querem ver aqui umas perguntas da algibeira? Por exemplo, como se aprende mais, por exemplo, sobre Java, falando em âmbitos. Imaginem, por exemplo, aqui uma variável de instância, assim. E eu digo que é private. Imagina que isto faz parte de um programa em Java grande que tem muitas classes e até muitos packages. Ok? Pronto, eu pergunto, qual o âmbito? E a classe A continua, claro. A classe A tem aqui reticências. Pronto. Alguém pode dizer o âmbito deste identificador I? Portanto, o que quer dizer o âmbito? É a zona do programa completo em que este I está visível. Acho que a pergunta não é difícil, por causa daquele private. Quem é que quer dizer? Portanto, o âmbito o interior da classe A. É o interior da classe, sim. Poderá, porventura, haver buracos, como há bocado, se o I for redefinido lá dentro, pronto, haverá sítios. Mas, no geral, é isso. Sim. E se eu puser public? Epá, aqui, em termos grosseiros, é todo o programa, mesmo os outros packages. Apesar daqui, aqui tinha que se pensar melhor, porque imagina que eu estou noutro package, escrever I não quer dizer que esteja a representar isto. Eu acho que tem que dar uma espécie de caminho, ou fazer um import, para finalmente chegar ao I. Sim, mas consigo lá chegar. Pronto. Eu diria que este I tem um âmbito universal, mas com uma ressalva, pronto. Se não formos muito esquisitos, porque se formos esquisitos, o âmbito não é muito maior do que o private. Porque quando se fala em âmbitos é usar o nome I diretamente, sem mais nada. Pronto. Mas... e se eu puser protected? Protected. Qual é o âmbito disto? Lembram-se? Essa classe e as que as estendem. Exatamente. E por acaso ainda outra coisa. Isto é uma coisa que sabem, eu aprendi C++ antes de Java e em C++ a resposta é exatamente a que você disse. Em C++
com protected o âmbito é esta classe e todas as que a estendem, portanto, as subclasses. Acontece que em Java a regra é diferente. E eu aprendi isto muito recentemente, por causa exatamente desta pergunta. Na verdade, em Java, eu não gosto muito desta regra, eu gosto mais da regra do C. O protected isto é visível na classe, em todas as subclasses, mas também dentro do package. Portanto, este protected é mesmo muito liberal. Isto é, a variável ali é visível dentro do package e ainda em todas as subclasses do A que porventura estejam em packages diferentes, porque eu posso num package diferente estender esta classe A. Portanto, é mesmo muito permissivo. Eu não percebo muito bem para que definiram esta regra. A regra do C++ para mim estava muito bem, mas pronto. E ainda há aqui uma hipótese que é pouco conhecida, que é não pôr nada. Quando não se põe nada, fiquem a saber, talvez não saibam, costuma-se dizer que isto é o modo package, infelizmente não se escreve, fica só assim em branco, mas basicamente o I é visível dentro do package todo. É tipo público para o package, dentro do package, mas invisível já para os outros packages exteriores. Mas estou a ver, ao falar em âmbitos, estamos aqui a discutir muito da linguagem. E por isso é que isto são questões importantes. Até é bom ter vocabulário para falar destas coisas. Sim. E pronto, vamos passar ao 43. O 43 é que vamos ter que escrever código. O 43 muda radicalmente de tema. Vou mudar. É um tema diferente. Aliás, no sumário havia 2 tópicos. Este é o tópico número 2, que é polimorfismo em C. Em C, o sistema de tipos não suporta polimorfismo. Eu, por exemplo, não posso em C ter um array de alfas, como em OCaml. Nada do género. Mesmo assim, com um pouco de habilidade, e se tivermos um espírito aberto, pronto, nós até conseguimos aceitar que o C tem um certo tipo de polimorfismo. Isto é, eu consigo fazer em C funções que aceitam argumentos de mais do que um tipo. Querem ver um exemplo paradigmático muito citado? É o QSort, que é uma função de biblioteca. Eu mostro sempre isto quando falo do polimorfismo em C. Estão a ver, olha, esta é uma função de biblioteca que nós podemos usar para ordenar qualquer array. Agora reparem, o cabeçalho da função que aqui aparece não tem qualquer alfa, nem coisas dessas. Pronto. Isto é mesmo baixo nível. Reparem, esta função para ordenar o vetor recebe um apontador para o início. Void asterisco. É void asterisco porque ela não se compromete com o tipo das coisas. Aceita tudo. Tem aqui outro argumento que eu destaco, que é o tamanho das células de memória. Por exemplo, na máquina em que eu estou, se for um vetor de inteiros, isto terá o valor 4. Se for um vetor de doubles, terá o valor 8. Acho que é 8, por aí fora. E tenho aqui uma função para comparar 2 blocos de memória. 2 voids asterisco. Reparem bem, é um IC com o baixo nível que está disponível. Se eu souber o número de bytes de cada célula do array, e se tiver uma função para comparar 2 blocos de memória, 2 células, já consigo fazer tudo. Até porque depois há esta outra função, memcopy, onde é que ela está? Está aqui. Também é polimórfica. Já agora, vou-vos mostrar o manual do memcopy, que permite copiar um bloco de memória de um lado para o outro. Estão a ver, ela recebe 2 apontadores, o destino e a origem. E recebe o número de bytes a copiar. Claro que se esta função não existisse, era muito fácil programar isto. Era um ciclo for que dava n voltas e copiava byte a byte. Mas se isto existe, vamos usar. Aliás, é tradicional, muito tradicional, escrever estas funções polimórficas usando esta função como auxiliar, que é o que vamos fazer agora. É o que se pede aqui. Pronto, isto foi uma introdução ao tema do polimorfismo em C. Isto foi só a faceta baseada na utilização do void asterisco, porque houve uma aula, acho que foi a aula 15, teórica, salvo erro, e lá estudamos mais outra técnica, usando macros. Mas essa não vai aparecer aqui. Então, o que é para resolver de concreto? Olha, pede-nos uma função polimórfica copy, que vai servir para fazer coisas do género das que estamos aqui a ver à direita à cor de laranja. Basicamente, eu quero uma operação que me permita copiar uma posição de um vetor para outra posição de outro vetor. Repare, eu estou a copiar a posição 6 do vetor B para a posição
3 do vetor A. Claro, aqui estamos a assumir que o A e o B são vetores do mesmo tipo. Reparem, no exemplo aqui são 2 vetores de inteiros. Os tamanhos são diferentes, mas são de inteiros. E o que há aqui para fazer até não há aqui grandes dúvidas, porque aqui já é feita uma chamada. Reparem bem no que é passado como argumento. É passado o tamanho dos inteiros. Claro, isto é apenas um exemplo. Agora, esta função, depois de programada, poderá ser usada para fazer atribuições destas com reais e todas as outras coisas que eu quiser. Pronto. Neste caso, como são inteiros, eu vou chamar e passar primeiro. Vou informar a função do tamanho de cada célula do vetor. Ok, neste caso é o size of int. Nesta máquina em que eu estou, por acaso, daria 4. Pronto. Portanto, isto é um vetor de inteiros e cada inteiro no vetor ocupa 4 bytes. Depois passo o endereço do início do A, apontador para o A, e passo o tamanho do A e o índice do A. E a mesma coisa para o B. Passo para a função o B e o índice. Porquê é que eu estou a passar também o tamanho? É porque o enunciado pede para esta operação, além de copiar, fazer esta cópia, atribuição, ela também valida se os índices estão dentro dos limites. E por isso é que devolve um booleano. Portanto, olha, o código da função, para já, aqui há de ter um teste qualquer. E se falhar o teste é return false. Se estiver tudo bem, a função continua e retorna true, a dizer que correu tudo bem. Pronto. Há que preencher isto. E agora, o que é que se segue? O melhor é pensar nos argumentos da função. Temos aqui isto tudo e não sei, o ideal era que colaborassem, mas isto é um tipo de coisas em que pode haver dúvidas. O primeiro argumento eu vou chamar size, ou melhor, talvez cell size. É o tamanho de cada célula da matriz, do array. Aqui, neste caso, 4. Pronto. Agora, estamos aqui a passar, neste caso, um apontador para inteiro. O nome de um vetor de inteiros é um apontador para inteiro. Mas eu quero uma função que, além de receber apontadores para inteiro, recebe também apontadores para reais e para tudo o resto. Por isso, aqui vai ser void asterisco e vou chamar este argumento, por exemplo, A base. É a base do array, onde ele começa. A seguir é o tamanho. Pronto. O inteiro... A size. Já agora ponho aqui letra grande. Sim. Pronto. E o outro argumento a seguir é o índice. Vou chamar A IDX. Index. Epá, e agora venho indo aos argumentos relativos ao B. Por aqui uns tabs. Duplicar isto. Passar para B. B. Fechar parênteses. Pronto. Temos aqui uma função com 7 argumentos, alguns dos quais são void asterisco. Isto geralmente é um sinal que a função é polimórfica. Pronto. E agora vamos esquecer isto para já. Vamos tentar realizar o trabalho. Pronto. E reparem bem, o que é que esta função tem que fazer? Basicamente, copiar uma célula deste array para uma célula daquele array. Basta uma chamada do memcopy, se nós usarmos bem os argumentos. E o memcopy, que ainda está aqui à vista, reparem, primeiro é o destino, depois a origem. Portanto, eu tenho que pôr aqui, basicamente, o endereço da célula de memória onde eu quero escrever, ou da célula do vetor. Alguém tem alguma ideia? Ok, para começar, será qualquer coisa à volta de A base. Mas esta A base aponta para a célula 0 do array. Eu quero fazer aqui uma conta qualquer que me ponha, que me faça aqui aparecer um apontador que aponte para a célula que tem este índice, este IDX. Alguém tem alguma sugestão? Como é que eu consigo? Assim? Podemos multiplicar o A-size pelo A-index E somar. É isso mesmo. Olha, uma coisa que é tentador para já é só somar o IDX. Isto é muito tentador. Mas, dava se isto fosse um apontador para inteiro. Porque a soma de apontador com o inteiro
funciona, ele respeita o tamanho das células. Mas como isto é void asterisco, não podemos contar com isso. O melhor é fazer a conta com bytes mesmo. E, portanto, vou multiplicar pelo tamanho. Se eu quiser avançar, por exemplo, 3 inteiros para a frente, tenho que avançar 12 bytes na memória. É uma coisa dessas que eu estou aqui a fazer. Pronto. E se isto está feito, e ainda bem que os índices começam em 0, porque assim está a mesma jeito. Quando o índice é 0, isto desaparece e tem a base. Se o índice é 1, já vai começar 4 bytes à frente, no exemplo de baixo. E pronto. Agora, a continuação é fácil, porque pronto, se isto é verdade para o A, também é verdade para o B. E o terceiro argumento é o número de bytes a copiar. Qual é o valor do número de bytes a copiar? Quem é que diz? Quantos bytes é que eu vou copiar de um lado para o outro? A size, talvez. Não, ok, olha, esse é um engano que eu fiz na primeira aula que dei. Também disse que escrevi aqui a size e depois um aluno chamou-me a atenção. Não, eu tenho que pôr o cell size, porque o A size é o número de células que tem um vetor A, não tem nada a ver. Portanto, eu quero copiar um blocozinho que tem um valor da matriz, é o cell size que diz isso. Pronto. Isto não está completo, há aqui uma discussão, mas como base está bastante bem. Epá, aqui é preciso testar se os índices estão dentro dos limites. Epá, ok. Já que estamos aqui, pronto. Para dar erro se o índice for negativo, dá erro. Ou se este índice for, como é que é? Estiver fora dos limites, maior ou igual do que a size. E a mesma coisa com o B. Pronto. Com B e aqui com B. Se isto acontecer, é porque algum dos índices está fora dos limites e o copy não faz nada. Houve uma aula presencial que me perguntaram, este igual está aqui porquê? Perguntar se não é assim. Mas vocês sabem que isto é preciso. É uma consequência dos índices começarem em 0. Por exemplo, se a matriz tiver tamanho... Olha, podemos pensar, esta matriz A tem tamanho 10. Os índices vão de quanto a quanto? Vão de 0 a 9. Portanto, o índice 10 já é inválido, já está fora. E, portanto, estão a ver, se for igual a 10, já damos erro, digamos, ou consideramos que o resultado não é válido. Portanto, será isto. A coisa está a ficar encaminhada. E pronto, ok, isto é a base da solução. Agora há aqui umas questões técnicas, sabem? Agora lembro-me que numa das aulas presenciais, acho que é a primeira que dei, acho que esqueci de falar disto, mas é assim, no ANSI C, no standard da linguagem C, não está definida a operação entre apontador, a soma entre apontador e inteiro, no caso do void de asterisco. A norma do C diz que isto não está definido. Só está definido este tipo de operações para apontadores que não sejam void de asterisco. Pronto. É pena, eu não gosto dessa regra. Era tão mais prático deixar a conta ser feita com bytes e pronto. E é isso que fazem as generalidades dos compiladores. As generalidades dos compiladores aceitam este código sem problema e funciona tudo bem. Mas, ok, vamos ser picuinhas, pronto, ou perfeitamente rigorosos e vamos tentar aqui escrever código que seja absolutamente C válido. Alguém tem alguma sugestão? Se esta conta está proibida, mas eu quero fazer a conta com bytes, se eu tivesse aqui o apontador para byte, estava tudo resolvido. Como fazer isto? Como só ouço silêncio, faço assim, char asterisco, digo que converto o apontador para void em apontador para char, e agora com o apontador para char já funciona. Porque já está de acordo com o standard. Um apontador deste tipo já dá para fazer as contas e assim já está ok. Olha, uma coisa que me apetece dizer é que este void asterisco nas primeiras versões do C não existia. Foi uma invenção assim, já feita nos anos 80 para ajudar a escrever código polimórfico. Antes dessa altura
tínhamos que escrever aqui, era sempre char, não havia grande hipótese, e depois na chamada era uma chatice, tínhamos que pôr aqui char asterisco na chamada, era horrível. Pronto. A introdução do void asterisco vem mitigar um pouco aqui a escrita de código polimórfico, mas aqui continua a haver problema. Quem definiu o standard foi chato. Quero mostrar aqui uma coisa interessante. Sair aqui. Eu tenho aqui é uma curiosidade agora, mas é engraçado. Tenho aqui o código que tivemos a fazer, mas ainda com o A original. Estou a ver o A e o B. Portanto, tecnicamente isto está errado. Isto não é C. Quanto muito, esta linha está errada. Eu vou tentar compilar este código. Querem ver? À mão, assim, no meu documento. O GCC compila isto sem problema, olha. Ele aceitou. Pronto, é normal. Como disse há bocado, os compiladores concretos, além de suportarem o standard, geralmente têm algumas extensões e são mais permissivos. Portanto, há coisas, às vezes, proibidas aos quais os compiladores dão significado. O que é mais surpreendente é isto, uma experiência que eu resolvi fazer há dias. Estou a dizer para o C usar o standard C11 e, para minha surpresa, ele continua calado. Estão a ver? Isto eu digo que é um erro do GCC. O GCC deveria respeitar o standard, devia dar aqui um erro, a dizer, você está a somar um apontador void asterisco com o inteiro. Isso é proibido. Pronto. Eu andei a investigar e para conseguir obter o erro, eu tenho que fazer aqui esta coisa. Pedantic. Há aqui uma flag e finalmente apareceu o erro. Pronto. Mas eu acho que quem fez o GCC está errado. Ao usar esta flag, devemos respeitar o que a flag diz. E pronto. Aparentemente, para respeitar o standard nos seus pormenores mais detalhados, além disto, ainda temos que pôr o pedântico ao lado. Para ser completamente rigoroso. Olha, já agora, o código que viram há bocado, tinha aqui mais uma linha. Isto foi alguém que perguntou numa aula presencial como é que se escrevem booleanos. Pronto. Aqui também vou criticar o C. Quando os booleanos foram introduzidos, acho que no C99, foi assim, com este standard bool, que não existia antes, eles podiam muito bem ter aproveitado e ter posto, por exemplo, aqui um designador de formato para booleanos, mas não. Portanto, eu para imprimir booleanos, olha, a melhor maneira que eu conheço é esta. Mando imprimir uma string e depois faço um teste ao booleano. Estão a ver? E se for true, ponho a string true. Se não, false. E isto funciona. Escreve true ou false. Mas isto foi a propósito de perguntas que me fizeram. Agora, isto é importante e reparem, até pode aparecer uma pergunta no exame em que eu peço uma função polimórfica. Eu certamente que não vou programar pedir para programar em coisas de introdução à programação. Sei lá, fazer uma pesquisa num vetor. Pronto. Terá que ser coisas que puxem para coisas novas a que demos algum ênfase e que são bastante até específicas da linguagem C. E tipicamente as coisas que têm maior probabilidade de aparecer num teste pergunta de C, ou são coisas com listas ligadas, coisas dessas, alguma coisa, uma variante, um grafo, qualquer coisa que envolva apontadores, ou então perguntas destas, viradas para o polimorfismo. Esta era uma boa pergunta de exame. E está feito. Era isto que estava previsto. E agora, reparem, estas perguntas que envolvem pilha de execução surgem garantidamente sempre no segundo teste e no exame final. Portanto, podem contar com isso. O que é bom. Tem mesmo que saber mostrar a evolução da pilha de execução quando um programa destes corre. Estão a ver? E sabem, há uma razão para termos falado de escopo estático e dinâmico nesta aula, porque na aula teórica 16 nós vimos que a implementação do escopo estático é um bocadinho complicada. Portanto, é a regra que nós preferimos, é aquela regra que torna o código para nós mais estável. Eu quero saber este A e sei qual é o A, é aquele ponto final, mas isto tem alguns custos de implementação. Em particular, é preciso ter aquele registro, no registro de ativação de cada função, temos que ter aquele link especial, o static link, que talvez estejam lembrados.
é preciso para implementar o escopo estático. Com o escopo dinâmico não precisávamos dessa palavrinha. E pronto. E eu estou aqui a preparar-me para acabar. Tem alguma pergunta final, alguma curiosidade, algum comentário? Porque senão acabamos mesmo.